Você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Uma área enigmática no Oceano Atlântico que, por décadas, tem sido palco de histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Navios sumindo sem deixar rastros. Aviões que simplesmente evaporam do radar e tripulações inteiras que jamais retornaram para contar o que viram. Entre todos esses casos, um dos mais misteriosos, assustadores e impressionantes é o chamado Voo 19, uma missão de treinamento de rotina da Marinha dos Estados Unidos, que, em dezembro de 1945, se transformou em uma das maiores incógnitas da aviação mundial. Hoje, você vai conhecer todos os detalhes dessa história. As últimas palavras transmitidas pelos pilotos, as estranhas falhas nos equipamentos, a busca desesperada que só trouxe ainda mais mistério, e as teorias que tentam explicar como os 5 aviões militares e um avião de resgate simplesmente desapareceram, como se tivessem sido engolidos pelo próprio mar. Prepare-se, porque depois de ouvir essa história, você vai entender por que o Voo 19 ainda hoje é lembrado como a missão que nunca voltou. O dia 5 de dezembro de 1945 era uma tarde aparentemente comum na base naval de Fort Lauderdale, na Flórida. O calendário marcava 5 de dezembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia terminado poucos meses antes, e a rotina militar aos poucos retomava sua normalidade. Naquele dia, 5 aviões, também Avenger, grandes bombardeiros de torpedo usados durante a guerra, se preparavam para um simples exercício de navegação. O voo era conhecido como Voo 19. O instrutor responsável pela missão era o tenente Charles Carroll Taylor, um piloto experiente, com centenas de horas de voo. Ao lado dele estavam 13 jovens aviadores, muitos ainda em treinamento. A missão parecia simples: decolar de Fort Lauderdale, voar até o leste em direção às Ilhas Bahamas, depois virar para o norte, e por fim retornar à base na Flórida. Um trajeto de algumas horas, sem grandes dificuldades. Pelo menos, era o que todos acreditavam. Os primeiros sinais de problema: os 5 aviões decolaram no início da tarde, em formação, com clima relativamente calmo. Mas não demorou muito para que algo estranho começasse a acontecer. Por volta das 15h40, a torre de controle recebeu uma mensagem preocupante. Era o tenente Taylor, o líder do grupo Estamos Perdido. Não conseguimos identificar nossa posição. A comunicação seguinte deixou os controladores ainda mais aflitos. Tudo parece errado. Até o oceano não parece o oceano normal. As bússolas dos aviões, segundo relatos, começaram a apresentar falhas. O que deveria ser uma navegação simples se transformou em uma confusão total. Os pilotos não sabiam se estavam sobrevoando o Atlântico ou o Golfo do México. O instrutor Taylor acreditava que havia voado para o leste mais do que deveria e agora se encontrava sobre as Bahamas. Ele ordenou que o grupo voasse para o norte, acreditando que dessa forma alcançaria novamente a Flórida. Mas a decisão se mostrou fatal. O último contato, à medida que as horas passavam, as transmissões se tornavam mais caóticas. Relatos dizem que as vozes dos pilotos demonstravam pânico. Em uma das mensagens registradas, um dos aviadores teria dito: "Não sabemos para onde está o oeste. Tudo está errado. Estranho. Não conseguimos distinguir nada." A torre de comando tentou desesperadamente orientar o grupo, pedindo que voassem para o oeste, em direção ao pôr do sol, pois isso certamente os levaria de volta ao continente. Mas Taylor parecia confuso, inseguro, e continuou liderando seus homens rumo ao oceano aberto. A última mensagem captada dizia: "Estamos entrando em águas brancas, nada parece certo. Não sabemos a nossa posição. Parece que o estamos." Logo depois, silêncio total. A busca desesperada. Assim que a comunicação foi perdida, a Marinha dos Estados Unidos mobilizou uma das maiores operações de busca e resgate já vistas até então. Um hidroavião de resgate PBM Mariner, com 13 tripulantes, foi enviado imediatamente para procurar os 5 aviões desaparecidos. Mas, de forma ainda mais inexplicável, o próprio avião de resgate também desapareceu. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum sinal de explosão, nenhum sobrevivente. Era como se o mar tivesse simplesmente engolido 6 aeronaves e 27 homens em questão de horas. Durante 5 dias, centenas de barcos, aviões e submarinos vasculharam milhares de quilômetros quadrados de oceano. O resultado? Absolutamente nada. Um relatório oficial da Marinha
descreveu o desaparecimento do voo 19 como tão estranho quanto inacreditável. As teorias, com o passar das décadas, várias teorias surgiram para tentar explicar o mistério. Vamos explorar algumas das principais. 1. Erro humano. Alguns investigadores acreditam que o tenente Taylor, confuso com as falhas nas bússolas, acreditou estar em uma posição diferente da real. Ao voar para o norte, na verdade ele teria levado o grupo ainda mais para o oceano, até ficarem sem combustível. Os aviões teriam caído no mar, se perdendo para sempre nas profundezas. 2. Falha nos equipamentos. Outra teoria é que os instrumentos de navegação realmente falharam. Durante a Segunda Guerra, os também Avengers já tinham histórico de problemas técnicos. Uma pane generalizada poderia ter desorientado todos os pilotos ao mesmo tempo. 3. Fenômenos naturais. O Triângulo das Bermudas é uma região conhecida por tempestades repentinas, correntes marítimas violentas e até liberação de metano do fundo do oceano. Alguns cientistas acreditam que uma combinação desses fatores pode ter derrubado os aviões sem deixar muitos destroços. 4. A teoria dos OVNIs e portais dimensionais. Agora chegamos à parte mais misteriosa e popular. Muitos acreditam que o voo 19 não foi apenas vítima de falhas técnicas ou do mar, mas sim de algo além da nossa compreensão. Alguns afirmam que os aviões foram abduzidos por extraterrestres, atraídos pela atividade militar na região. Outros defendem que o Triângulo das Bermudas seria um tipo de portal dimensional, capaz de transportar objetos para outra realidade. Por mais improvável que pareça, essas ideias continuam a fascinar milhares de pessoas, justamente porque, até hoje, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O legado do voo 19. O mistério do voo 19 nunca foi resolvido. Nenhum destroço significativo foi recuperado. Nenhuma evidência clara de queda foi localizada. Décadas depois, até mesmo buscas modernas com submarinos e equipamentos de sonar de alta tecnologia falharam em encontrar respostas. O que realmente aconteceu naquela tarde de 1945? Será que os pilotos simplesmente se perderam e caíram no mar? Ou será que o Triângulo das Bermudas realmente esconde segredos que a ciência ainda não conseguiu explicar? O voo 19 continua sendo um dos casos mais emblemáticos e assustadores da aviação. Uma lembrança permanente de que, por mais que o ser humano avance tecnologicamente, ainda existem mistérios que desafiam nossa lógica e nos fazem questionar até onde vai a realidade. Talvez a maior lição do voo 19 seja justamente essa: a de que nem tudo pode ser explicado. Existem eventos que escapam ao nosso controle, que desafiam a ciência e que permanecem vivos através das gerações como histórias que jamais poderão ser esquecidas. O voo 19 nunca retornou, mas o seu mistério continua voando sobre nossas cabeças, desafiando a razão e mantendo vivo o fascínio pelo desconhecido. E você? O que acha que aconteceu naquela tarde de 5 de dezembro de 1945? Os aviões caíram no oceano? Foram vítimas de uma falha técnica? Ou será que atravessaram para outra dimensão? Deixe sua opinião nos comentários. E nunca se esqueça, entre o céu e o mar, existem segredos que talvez nunca sejam revelados.